16 minutos. Repita. 7h16. O Conselho Nacional de Justiça vai retomar hoje, na verdade, a análise da reclamação disciplinar contra a juíza federal Gabriela Hart. O CNJ é a principal instância administrativa no exame de processos disciplinares contra juízes. O órgão faz hoje mais uma sessão para analisar então esses procedimentos. Entre os itens da pasta, um que envolve a magistrada Gabriela Hart. O caso da justiça, aliás, da juíza, tinha sido inicialmente analisado no mês passado, mas um pedido de vista foi apresentado pelo conselheiro Guilherme Caputo Bastos e adiou o julgamento. Gabriela Hart, que era a juíza substituta da 13ª Vara Federal do Paraná e atuou na Lava Jato, é suspeita de não ter adotado medidas ao ser alertada de supostas irregularidades praticadas pelo então juiz Sérgio Moro e também por ex-procuradores da República. As denúncias foram feitas pelo empresário Tony Garcia. Desde a metade do ano passado, ela deixou a unidade para assumir a 3ª Turma Recursal do Paraná e também foi convocada para atuar como auxiliar da Corregedoria Regional da 4ª Região. Procurada, a magistrada não quis se manifestar sobre a análise do CNJ. Essa questão do Tony Garcia, todo mundo conhece o Tony Garcia. Vamos em frente. O que interessa nesse caso é a Fundação Lava Jato. Segundo investigações do Conselho Nacional de Justiça, a juíza teria autorizado ali a criação dessa fundação, mais precisamente o envio de dinheiro recuperado da corrupção para essa fundação, e está meio nebuloso como isso foi feito de fato. Nós estamos falando de 700 milhões de reais. É muito dinheiro e tudo tem que ficar bem explicado. Aliás, essa história da Fundação Lava Jato começou a degringolar toda a operação. As primeiras críticas veementes à operação vieram depois que essa fundação foi anunciada. Por isso é importante para os próprios integrantes da Lava Jato explicarem ali no detalhe o que aconteceu. A juíza, por exemplo, já disse em depoimentos que fez reuniões paralelas com integrantes da Lava Jato para acertar essa fundação. Por que reuniões paralelas? A Lava Jato tem que ser transparente. Nós esperávamos isso da operação. Então essa operação, essa ação de investigação do CNJ é importante, de forma correta, obviamente, de forma rigorosa e imparcial, para que entendamos esses meios da Lava Jato para tentar utilizar esse dinheiro recuperado da corrupção. O que separa o mocinho do bandido é justamente respeitar a lei. Então muitas vezes se fala, não, mas eles cometeram abusos, mas era para pegar os corruptos. Meu Deus, isso aconteceu ou aquilo aconteceu, mas era para um bem maior. Esse tipo de argumento ele não vale. Você não pode combater a corrupção a qualquer custo, você não pode imaginar que você vai fazer valer aquilo que você considera o bem a qualquer custo. É disso que se trata, o que está se tentando passar a limpo nessa questão da Lava Jato. Então, esse fato de que, olha, se criou a fundação, se destinou dinheiro, se isso foi irregular ou não, é importante sim que o CNJ se acompanhe isso, tente desdobrar o assunto da maneira mais clara possível, porque quando você percebe que a Lava Jato pode ter cometido abusos e que talvez algumas pessoas imaginavam se beneficiar disso, todos nós brasileiros que apoiamos a operação temos que conseguir separar, até para ter uma linha divisória entre aquilo que é o legado positivo e também aquilo que nós devemos aprender a não repetir, não somente em relação à Lava Jato, ao combate à corrupção, mas a própria atuação do Ministério Público, que muitas vezes, depois da Constituição de 88, ainda encontra um lugar na República e precisa, sim, de alguma maneira ser regulamentado ou responsabilizado por aquilo que implementa ou sugere em reuniões oficiais ou nessas extraoficiais. E quando a gente incentiva que investigações sejam feitas, primeiro é utilizando o próprio argumento da Operação Lava Jato, que a investigação tem que acontecer independentemente de quem é o investigado. A Lava Jato ensinou isso ao Brasil. E, em segundo lugar, separando o joio do trigo, até para enxergarmos o que de fato foi bom, e tem muita coisa boa. A maior parte da Lava Jato é excelente, reescreveu a história do país, mas se houve algum excesso de fato, eles têm que ser identificados, até para que não tenhamos novas operações como essa anuladas por detalhes bobos, porque aí os corruptos se aproveitam disso para poder anular tudo, tanto juridicamente como socialmente. Porque há de se separar aqui. Uma coisa é a questão jurídica, que é bem importante, obviamente, é ela que garante que a justiça seja aplicada, que as pessoas sejam presas, mas também há a questão social.
né, do legado que se deixa, do exemplo que se deixa à sociedade.